colegas, né, desde Ion e o professor César, que falaram, restou pouca coisa para mim, mas eu vou tentar fazer um link com a questão do direito, da legislação que a gente já tem, que eu vou colocar aqui, que a gente já tem legislação para o que a gente quer fazer hoje aqui. Né? Então eu me sinto muito satisfeita, Ion, assim, tenho um prazer enorme de estar participando, né, desse grupo, desse momento, com todos esses atores que estão aí. Né, eu queria agradecer a presença de todos, né, todos que foram nominados por Aparecida, e especialmente o pessoal do Projeto Motirum, né, que é o projeto que eu estou participando na universidade, e grande parte dos alunos estão aqui, do pessoal do projeto, e eu acho que a gente pode contribuir bastante. Eu, como integrante do projeto, estou aqui pela universidade, estou aqui representando. Né? Bom, foi muito importante esse histórico que Ion fez e as observações do professor César, né? Para o que a gente vai falar aqui, para as discussões que vão acontecer nos grupos. Por quê? E aí é uma coisa que eu me sinto na obrigação de colocar. O que a gente quer fazer, ela já é uma ideia, a gente já tem fundamento para isso na nossa história e na nossa legislação. A gente não precisa criar nada novo do ponto de vista legislativo e do ponto de vista teórico, porque a gente já tem amparo para isso. Né? Como foi colocado aqui, na década de 70, a população, até porque a gente tinha um governo que começou a atuar, que foi o governo João Goulart, né, com essa ideia de reformas de base, né, na educação, na saúde, e esse governo não conseguiu chegar a essa ideia transformadora, né, professor, que ele queria, de uma construção de uma nova cidade, uma nova sociedade justa, com saúde, com educação para todos, uma cidade para todos. Esse governo não conseguiu chegar porque aí houve o golpe, e aí a história que todo mundo conhece a partir de 64, né? Só que dentro dessa nova ideia, a gente já tinha desse contexto de reformas, né, que João Goulart ia trazer para o país, né, certamente, a gente tem a ideia da reforma urbana. A ideia de uma cidade, queremos uma cidade para todos com justiça social, exatamente uma cidade inclusiva, né, do ponto de vista social. E essa ideia de reforma urbana, ela foi praticamente perdida, né? Ela perdeu visibilidade quando veio a ditadura, né? Quando veio o golpe. Só que essa ideia, ela continuou na academia, ela continuou produzindo textos, ainda que não de forma discutida. A gente tinha uma série de atores nas universidades, nos grupos, né, que conseguiam ainda conversar naquela época, e essa ideia, ela permaneceu ainda de 64 a 85, inspirando muitos grupos, inspirando parte da sociedade, embora em silêncio. Essa ideia continuou inspirando até 85, né? Que foi a ideia da reforma urbana, e que constituiu o movimento nacional da reforma urbana, que tem como, até hoje, desde lá dos anos 60, as ideias começaram a surgir, até hoje, que tem como essência o quê? A cidade para todos, terra urbanizada com justiça social para todos. Então, quando a gente fala hoje de construir esse novo modelo de cidade a partir da ideia, né, que motivou a comunidade de Mãe Luísa desde da década de 60 e de 70, né, e que conseguiu dar visibilidade ao projeto, porque a construção do Arena das Dunas, ela marca um projeto, logo da Arena das Dunas, Arena do Morro, obrigada, marca um projeto, a ideia transformadora de emancipação da sociedade. Então, voltando ao que eu estava colocando, a gente teve de 64 a 85, esse ideal de cidade inclusiva para todos, terra urbanizada, ele renasceu no movimento anterior à promulgação da Constituição Federal, né? Renasceu na Assembleia Constituinte, onde esse movimento nacional pela reforma urbana, que tinha como essência essa ideia que Mãe Luísa defende desde 70, esse movimento nacional conseguiu levar para a Constituição, que é o instrumento maior, é a lei maior do nosso país, todos nós temos que conhecê-la, conseguiu levar para a Constituição essa ideia de que as cidades devem ser constituídas a partir de... Toda cidade tem uma função social
E a propriedade na cidade também tem uma função social. Bom, a Constituição disse isso, não é a gente que está dizendo, a Constituição, a lei maior do país. No capítulo da política urbana, os princípios fundamentais são função social da cidade e função social da propriedade. Se a cidade soubesse disso, todos soubessem disso, a gente já estava há muito tempo, isso desde 88, então foi um marco enorme para a nossa legislação desde 88. Se a sociedade toda soubesse disso, não estava achando que se é um favor se apoiar algumas iniciativas da sociedade, né, na construção de equipamentos que são necessários para a comunidade, mas foi um favor do poder público. Então, o que acontece? A gente tem na Constituição Federal, aí entra a parte que me cabe, talvez, em tudo que já foi falado, que eu achei que ia restar pouco para mim, mas aí eu enxuguei um pouquinho a minha fala, que muito do que eu ia falar vocês já falaram, no que me cabe e que eu acho que é a base para a gente conseguir levar adiante essas ideias, que é o fato de que a gente tem na nossa Constituição Federal um capítulo da política urbana que tem como essência esses dois princípios, função social da cidade e função social da propriedade. Como regulamento da Constituição Federal, ou seja, como uma lei posterior à Constituição Federal, que veio dar instrumentos para que a função social da cidade e a função social da propriedade pudessem ser colocados em prática, esses dois princípios, a gente tem o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei, é a Lei 10.257 de 2001, a gente está em 2015, ou seja, 14 anos que a gente tem o Estatuto da Cidade. E o que o Estatuto da Cidade diz nos seus primeiros artigos? Aliás, no segundo artigo, inciso 1, que todos têm direito, têm garantia a cidades sustentáveis. O Estatuto tem como uma das diretrizes a garantia a cidades sustentáveis. E o que é a cidade sustentável? O que o Estatuto, ou seja, a lei define como cidades sustentáveis. Eu até salvei aqui no celular para não esquecer nenhum direito que é colocado dentro da garantia do direito a cidades sustentáveis. É isso que eu queria colocar em foco aqui. O direito à cidade sustentável, segundo a lei, eu estou lendo a lei, significa... O celular tem essas coisas, a gente abre e depois ele sai do campo. Espera só um pouquinho, pessoal, que eu abri e ele fechou. Eu quero ler o que está na lei para não esquecer de nada. Garantia, artigo 2º, inciso 1º da Lei da Política Urbana, Estatuto da Cidade. Garantia, diz o caput, ou seja, o artigo diz o seguinte: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Se lembram que eu disse que eram dois princípios que estavam lá na Constituição? Mediante as seguintes diretrizes gerais. A primeira diretriz geral diz o quê? Garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, direito à moradia, direito ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Isso quem está dizendo é a lei. É a lei, mas a gente não sabe. A gente não sabe que a gente tem esse direito, né? Então, no momento em que a gente busca, eu não vou falar muito porque eu quero colocar essa reflexão aqui. No momento que a gente busca que através da coletividade se elejam equipamentos importantes, as comunidades elejam seus equipamentos importantes, para que aqueles equipamentos sejam prioridade para serem apoiados pelo poder público, a gente está não fazendo nem mais nem menos do que a lei permite, e que a lei diz que nós temos o direito. Então, se a gente tem o direito, todo direito corresponde a um dever. Se a gente tem um direito, e a lei diz que a gente tem o direito, o que acontece? O poder público tem o dever de garantir a efetividade desse direito. Só que garantir a efetividade desse direito não significa a gente chegar e jogar para o poder público e a gente quer isso e pronto, acabou. Não, precisa fazer como a Heloísa faz. Orientar, né, orientar as iniciativas, né, eleger as prioridades e lutar por essas prioridades, fazendo ver ao poder público, aí vai ser a carta de Natal, que os equipamentos prioritários eles têm que ser eleitos pela sociedade, para que a gente não tenha uma obra de 400 milhões de reais
que eu espero que não saia, assim como não saiu a obra do Roberto Freire, eu espero que não saia, porque não é dessa obra, não é esses 400 milhões de reais para essa obra, eles não podem inviabilizar outras obras que sejam prioridade para a sociedade. Por isso que seria tão interessante que a comunidade, que todas as regiões, pelo menos, estivessem aqui representadas. O que a gente quer em termos de mobilidade para a cidade? É uma obra que vai custar 400 milhões de reais e que certamente vai impedir o desenvolvimento de outras obras de mobilidade, ou uma obra como ia custar da engenheiro Roberto Freire, 254, né, Rosa? Milhões de reais que iria inviabilizar, porque esse recurso não vem assim do nada, esse recurso vem dos valores que são destinados, né, ao município, ao Estado, vem com contrapartida. Então, é disso que a sociedade está precisando, pode ser até que seja, mas vamos discutir. E se a sociedade estiver precisando de uma obra de 400 milhões de reais, que ela seja como prioridade, mas será que é isso? Então, por isso que é tão importante essa discussão coletiva do que se quer para as comunidades em termos de desenvolvimento local, que que vem fazer, não é nem mais nem menos do que a propriedade tenha a sua função social e a cidade possa garantir esses direitos que estão plasmados aqui na legislação. Então, o que eu queria, vamos dizer, a novidade que me coube aqui, complementando Ion e o professor César, é dizer que isso nós já temos amparo jurídico para, eu não gosto muito da palavra lutar, mas defender o que a gente quer. A gente já tem amparo jurídico, porque a lei nos permite. A gente só não sabe que tem. A sociedade só não sabe que tem. E aí o meu tema foi direito à cidade, direito à moradia e direito à cidade. Aí eu inverti, falei direito à cidade antes, porque o direito à moradia, pessoal, é uma consequência, um direito que compõe esse plexo de direitos, que é o direito à cidade. Então o direito à moradia, e aí é bom também que a gente coloque isso, ele tem uma regulamentação própria. Hoje nós já temos uma política nacional de habitação de interesse social. E quando a gente fala direito à moradia hoje, não é o direito a um teto só, é o direito à moradia dentro do conceito de moradia digna. O que é ter moradia digna? É você ter a moradia no local onde você tem infraestrutura, né? Então, infraestrutura de transporte, né? De mobilidade, de acesso a equipamento de lazer, né? Como o Ion bem colocou, muitas vezes nas comunidades a gente tem o quê? O posto de saúde, né, a escola, quanto muito, uma creche, quanto muito, né, e funcionando bem, né? E aí a gente tem, quando a gente fala de moradia, a gente não fala só de teto, a gente não é nem falar, porque é o que está na lei, né? Não é o entendimento nosso, é o que está positivado, como a gente diz, é o que está registrado, é o que está escrito na legislação. O conceito de moradia digna. O conceito de moradia digna não é ter um teto, mas ter a moradia dentro de uma terra urbanizada com infraestrutura que garanta esses outros direitos: saneamento ambiental, lazer, né? E tem todos esses direitos que compõem o plexo do direito à cidade. Então não vou falar muito, porque eu acho que está todo mundo querendo sentar para discutir. Eu tinha 20 minutos, mas eu acho que eu não vou nem gastar esse tempo todo. Mas o que eu queria realmente era colocar esses pontos. A gente já tem uma discussão, já tem teoria suficiente. Desde a década de 60 que a gente tem um teórico na França que fala sobre direito à cidade. A gente depois tem que é Lefebvre, depois tem David Harvey. Tem muita gente, a gente já tem muita gente falando sobre direito à cidade desde a década de 60. Né? O que a gente precisa no mundo todo e no Brasil, já temos muita gente também falando, muita gente boa falando direito à cidade. O que a gente precisa é colocar em prática esta ideia, mas que valeu e que hoje já está valendo como direito. E se a gente tem o direito, por outro lado, outro polo tem o dever. Né? E eu queria também colocar aqui uma coisa que eu acho muito importante, até porque eu sou procuradora do município há muitos anos. Quando a gente fala, e aqui é uma coisa que eu queria sempre lembrar, Ion foi gestor público e sabe que o gestor público ele tem uma dificuldade enorme,
né, Ion, para poder fazer as coisas. E as coisas acontecem na administração a partir de alguns interesses, grande parte das vezes, interesses muito específicos. Então, se a sociedade ela não se representa e não chega ao poder público através dos seus órgãos, pode ser diretamente ou através dos órgãos de controle social. Hoje na legislação a gente tem conselho, pessoal, para tudo. Tudo que vocês imaginarem, a gente tem o órgão de controle social posto lá, no âmbito da saúde, no âmbito da educação, do planejamento urbano. Eu até pergunto muitas vezes em aula, pessoal, a gente tem um conselho de planejamento urbano no município, quem é que sabe o nome dele? Praticamente ninguém sabe, que é o CONPLAN. Mas a gente tem um conselho de planejamento urbano, onde essas questões, e meio ambiente, onde essas questões poderiam ter o seu nascedouro, além do conselho da cidade, o CONCIDAD, que é o conselho maior, que faz essa articulação entre as políticas públicas, né? A gente tem conselho de saneamento, conselho de habitação e interesse social. Então, órgãos de controle social dentro do aparato estatal do município, do estado e da própria União, nós temos. O que falta muitas vezes é uma boa representatividade por parte dos setores. O CONPLAN, por exemplo, tem o seu regimento desde 73, o regimento do CONPLAN. Que até hoje ainda tem os representantes das Forças Armadas, que naquele momento era importante, mas nunca a gente modificou o regimento para incluir essa nova visão de cidade, trazendo a sociedade melhor representada. E a gente deixa muito passar esses locais de controle social que a gente já tem posto na legislação. Então eu queria lembrar isso também. Além dos novos, nos novos caminhos, Ion, que a gente vai colocar aqui, que a gente lembre também de se fazer representar nos conselhos que já existem. Porque os conselhos existem, e hoje, como eu sempre coloco, a participação social, a gestão participativa não é uma faculdade, não é uma opção do gestor, não é uma opção, é obrigação legal, porque a lei, a Constituição e o Estatuto da Cidade diz que a gestão tem que ser participativa. Então, uma obra, por exemplo, desse vulto de valor, né, de 400 milhões, de 200 milhões, até uma obra menor, né? Ela, para ser implementada, para ser decidida como uma obra a ser feita no âmbito da mobilidade, por exemplo, ela precisa de discussão. Ela precisa de estar integrada com os outros planos. O plano de mobilidade, né? Essa obra tem que ser pensada dentro do plano de mobilidade e não como uma obra pontual. Isso tudo precisa ser discutido para ver o que é bom. A gente tem, então, embora a gente tenha muito dinheiro, professor, na prática a gente vê que esse dinheiro escorre pelo ralo, né? Então, com o dinheiro que a gente tem, o que a gente tem como prioridade para fazer? Prioridade, né, para defender para a sociedade. Então, a sociedade precisa dizer, né, o que quer. E aí eu acho que o seminário, e não vou falar mais, porque senão a gente não discute, é para isso. Eu vejo que o seminário, e como já bem colocou Ion, é um primeiro passo, né? Maria Luísa já está muito evoluída, né? Embora precise sempre, né, não parar na evolução. Se a gente para, a gente... É a mesma coisa, eu acho que o pessoal vai e a gente fica, então não pode parar. Mas as outras comunidades, e também tem comunidade que já está avançada, Ponta Negra, né? Já está avançada, outras comunidades também, mas a gente, Maria Luísa, precisa colaborar, tem até um dever, né? E com as pessoas maravilhosas que a gente tem aqui à frente de Maria Luísa, do Centro Sócio, e apoiando, né? Que o apoio também, doutora, foi fundamental. Sem esse apoio da Fundação Ameropa, talvez não tivesse, quer dizer, com certeza não tinha chegado até aqui, mas se Deus conseguiu que a gente tivesse essa dádiva, que a gente possa, né, contribuir com a cidade para que nós todos tenhamos uma cidade sustentável, uma cidade justa e sustentável, inclusiva. Eu acho que é o grande desejo que esse seminário produza, a indicação de caminhos, de trilhas para isso. Muito obrigada.